Olá, tudo bem? Tudo bem, psicólogo, psicóloga, estudante de psicologia? Estou aqui novamente no meu cafofinho, né? Aqui minha plaquinha do meu cafofo. Então, para quem está aqui a primeira vez no meu canal, meu nome é Rosana Marques, do blog Sua Carreira Você Quem Faz. Hoje nós estamos no meu segundo vídeo da série Entrevistas Psicológicas em Seleção de Pessoal. E vamos falar hoje sobre a entrevista por competências ou entrevista comportamental. Mas logo depois da nossa vinheta. Antes que eu esqueça, te convido para se inscrever aqui no meu canal, para apertar o sininho para você receber notícias aí fresquinhas do mundo do trabalho, carreira, né, seleção de pessoal de modo geral, ok? Vamos lá então? Então, só recapitulando. No nosso primeiro vídeo da série, eu falei sobre as entrevistas tradicionais, que são as entrevistas, então, que de modo geral as perguntas são abertas, né? Então, o que eu dei o exemplo para vocês, quando pergunta assim, me fale sobre 3 qualidades. Que de modo geral, esse tipo de entrevista, ele vai ajudar, né, a estabelecer o rapport e tá entendendo um pouquinho como é que esse candidato ele se comporta, seja a sua comunicação, seja o seu comportamento verbal ou não verbal, ok? Então hoje a gente vai falar sobre as entrevistas por competências, as entrevistas comportamentais. Essas entrevistas, elas são baseadas em comportamento passado. Então, de modo geral, a pergunta que eu vou fazer, ela vai remeter uma resposta onde o candidato, ele terá, né, que pensar numa situação lá, então vai resgatar sua memória, pensar numa situação que aconteceu lá no passado e ele então está me relatando essa situação no passado. Então, assim, né? Por exemplo, se eu pergunto assim para ele, me relate uma situação em que você vivenciou um conflito com a sua equipe, né? E de que forma, então, que você lidou com essa situação. Então, a gente fala, os autores, né, eles comentam que a pergunta, ela tem que suscitar uma resposta que seja uma resposta completa. O que é uma resposta completa? É uma resposta que vai ter um contexto, uma ação e um resultado, que a gente chama de CAR, a sigla CAR, né? O que é o contexto? O contexto, ela vai situar onde que isso aconteceu, onde que aconteceu aquele comportamento, aquela situação. Então, se foi na empresa, se foi em casa, se foi na faculdade e quem eram as pessoas envolvidas. Tá? E nesse momento, qual era o papel dele, que carro que ele ocupava, o que ele fazia. Então, isso tudo é o C, o contexto. A ação é efetivamente o que ele fez. Então, então, diante daquela situação que ele me trouxe, né, com aquelas pessoas envolvidas, que aconteceu aquela cena, né, e tal. Então, o que ele fez? Então, que é a ação. E, por fim, o resultado. Então, assim, né, o que gerou a ação dele? Bem, então a gente fala que uma entrevista por competência, ela tem que suscitar uma resposta que ela seja completa, ou seja, o CAR, que haja esse CAR. Qual é a crítica que eu faço muito em relação ao uso desse tipo de entrevista? Primeiro, que se a gente for olhar, né, se a gente for procurar sobre referencial teórico sobre esse tema, livros, artigos, nós vamos encontrar muitos. E nós temos muitos livros que eles abordam até exemplos de perguntas. Então, assim, se você tá procurando, se você quer investigar iniciativa, faça essa pergunta aqui. Se você quer investigar comunicação, faça essa pergunta. Mas eu já tinha falado em algum vídeo meu passado de que cada um entende de um jeito aquela competência, né? Então, às vezes, quando eu pergunto para a pessoa, me relate uma situação em que você realmente teve iniciativa junto aos seus liderados, né? Se eu quero investigar, por exemplo, comportamento de iniciativa. Tem que estar muito claro para mim, enquanto selecionadora e selecionador, o que eu entendo por iniciativa. Então, eu tenho que estar, né, então, listando quais são os comportamentos que eu espero daquele tipo de pergunta, né? Então, muitas vezes o livro fala lá que iniciativa é tal coisa, mas para minha organização, para aquilo que eu estou precisando, né, para aquele cargo, não é aquilo que o autor está falando. É muitas vezes o que a organização, que aquele contexto entende por iniciativa ou por comunicação.
boa resolução de conflitos, que tem uma relação com a sua cultura, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essa questão de a gente pegar as coisas do livro e reproduzir. E aí eu volto lá, quem não assistiu, naquele meu vídeo que eu falo sobre se teoria e prática, eles são iguais. Né? Na realidade, a teoria ela vai nos embasar, mas a gente não vai pegar, né, lá toda a nossa prática e encaixar lá naquela teoria. Então, quem não assistiu, convido a estar assistindo esse vídeo também. Então, essa é a minha primeira crítica. A segunda questão que eu queria fazer um link com vocês aqui é em relação à entrevista tradicional e a entrevista por competências. Então, assim, né, se eu pergunto para o candidato, me relate uma situação... Você pergunta pro candidato assim, me fale 3 qualidades suas. E aí ele vai dizer assim pra mim, eu sou organizado, eu sou proativo e eu também sei trabalhar em equipe. Então, essa foi uma pergunta aberta. Aí eu posso aproveitar a resposta que ele me deu e já, né, linkar com uma pergunta por competências. Então, ele fala assim, olha, então, legal, você disse pra mim que você é uma pessoa organizada. Então, me relate uma situação em que você, né, em que essa tua competência de organização, você utilizou essa competência de organização, me conte como é que foi, né, me fale a situação, como é que você, que atitudes, que comportamentos que você teve, que você está chamando de organização e qual foi o resultado, entenderam? Então, eu consigo pegar, juntar, né, então, a entrevista tradicional com a entrevista por competências. Porque aí, assim, quer dizer, eu não preciso ir lá no livro, ficar procurando uma lista, qual vai ser a pergunta que eu vou fazer? Não, eu vou muito naquilo que o candidato ele vai estar me sinalizando. Por isso que é importante a gente fazer os 3 tipos de entrevista que eu vou estar discutindo com vocês aqui, né, nos nossos vídeos, que eu venho discutindo aqui. Então, não só ficar na entrevista tradicional, não só ficar na entrevista por competência e também não só focar, né, suas perguntas, a sua entrevista na entrevista situacional. E uma outra questão também que eu gostaria de estar colocando é que muitas vezes a gente fala assim, mas não dá pra gente aplicar esse tipo de entrevista comportamental com pessoas que têm uma escolaridade baixa ou com pessoas que realmente estão trabalhando na produção. Então, acho que 2 questões que eu gostaria de falar sobre esse assunto, né? Sobre digamos, isso que eu escuto muito. Primeiro, você tem que avaliar, né, se cabe você investigar competências comportamentais, né? Porque quando eu falo esses 3 tipos de entrevistas, eles são entrevistas com foco, né, no comportamento, se realmente cabe eu estar investigando competências comportamentais para aquele tipo de vaga, para aquele tipo de cargo. Essa é uma questão. A segunda questão é, sim, se você for lá no livro e pegar aquelas perguntas prontas e aplicar na pessoa, não importa se ela tem escolaridade baixa ou se ela não tem, se ela tem uma escolaridade super alta, quer dizer, você está fazendo uma pergunta totalmente fora do contexto da tua entrevista. Então, por isso que é fundamental a gente fazer perguntas, que as perguntas por competências, elas venham das perguntas abertas. Então, se eu, né, um exemplo que eu dei do vídeo anterior, se eu pergunto assim, me relate então aí, né, o que você costuma fazer nos seus finais de semana? Aí ele vai me dizer assim, eu costumo realmente sair com os meus amigos, eu gosto de sair com meus amigos, porque eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ficar sozinha e eu tenho uma facilidade enorme de me relacionar. Aí eu posso, né, fazer uma pergunta por competências, tá? E assim, né, me relate outras situações na tua vida que você percebe que você tem essa facilidade de se relacionar. Me conte um pouquinho sobre, me cite um exemplo, me elenque aí uma situação. E aí sim, quer dizer, você já criou o rapport, você quebrou o gelo com essa pessoa, né, com esse candidato, e aí você consegue introduzir uma entrevista por competências. Certo, gente? Bem, essas eram as minhas dicas de hoje, espero ter ajudado de alguma forma. Aproveito para convidá-los novamente a se inscrever no meu canal, apertar o sininho para você receber notícias aí sobre, né, esse tema carreira. E também, se você quiser entrar em contato direto comigo, você pode entrar pelo meu Instagram ou também pelo meu blog.
E eu gostaria muito que você compartilhasse sua experiência aqui com esse tipo de entrevista, com a entrevista por competências, ok? Vou ficar muito feliz assim se você puder estar compartilhando suas experiências, colocando suas dúvidas. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as entrevistas situacionais, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima!